Fala pessoal, César aqui, continuando com a nossa série de Design Patterns, e hoje a gente vai falar do padrão Composite, criando duas aplicações aqui, já que o padrão Composite, conceitualmente, ele é meio difícil da gente pegar assim como implementá-lo e aonde implementá-lo, então eu trouxe dois exemplos aqui bem bacanas para a gente ver o poder do Composite e dar uma luz aonde a gente consegue estar colocando ele praticamente em nossos projetos, certo? Então, olhando aqui conceitualmente agora, vamos entrar aqui num diagrama que representa uma primeira aplicação que a gente vai ver, que é essa aqui, que é um to-do list, onde a gente vai usar o Composite, certo? Usando aqui TypeScript e HTML e CSS para a gente conseguir fazer essa aplicação. Bom, dentro dessa aplicação, a gente vai ter uma interface to-do, que tem um método obrigatório chamado getItem, onde ele tem que retornar uma string. E a gente vai ter duas classes que vão implementar essa interface, o ToDoHTML e o ToDoListHTML. O ToDoHTML, ele representa o item do ToDo, enquanto o ToDoList, como ele já mesmo diz pelo nome, ele representa a lista desses itens, correto? Utilizando o padrão Composite aqui, a gente já vê a característica principal dele, que é um objeto composto de outros objetos similares. A gente vê aqui que o nosso to-do list, ele implementa a interface to-do, mas também dentro dele utiliza-se outros objetos que também implementam essa interface to-do. Isso vai ficar mais fácil de entender quando a gente for para o código. Lembrando que o padrão Composite é do segmento estrutural, então ele não tem a ver com criação, ele tem a ver ali como a gente molda os nossos objetos para serem usados dentro do projeto. Bom, vamos para a parte aqui então do código, que fica um pouco mais fácil de entender. Então aqui a gente tem a interface ToDo, como visto no diagrama, que tem um método getItem obrigatório, que retorna ali uma string. Temos o nosso ToDoHTML, que implementa a nossa interface ToDo. No seu construtor, ele solicita um texto para a gente colocar dentro do item do ToDo. Ele tem o método obrigatório getItem, que retorna uma string. E dentro da função aqui, ele cria um item de lista no HTML e um input do tipo checkbox, e colocando o texto que a gente coloca ali no construtor. Então ele cria esse item da lista. Continuando, a gente tem o ToDoListHTML, que também implementa o ToDo interface. No seu construtor, ele leva um título e o ToDoList, que é uma lista de to-dos, né, da interface ToDo. Então aqui a gente vê a caracterização do Composite. Nosso ToDoListHTML é um Composite por esse motivo. Ele implementa uma interface, ao mesmo tempo que dentro dele ele leva objetos da mesma interface, ou da mesma classe, também poderia ser. Aqui ele implementa o nosso método obrigatório getItem, onde ele faz ali, ele busca todos os itens, né, todas as strings ali, que são os textos dos itens, coloca tudo isso dentro de uma lista. Depois ele cria uma nova string aqui com um título e propriamente a lista HTML, colocando aqui, concatenando, isto é, né, pegando cada string e juntando uma com a outra, que representa esses itens de lista aqui. Então ele vai fazer todos esses de lista aqui que a gente colocar e vai juntar todos eles e colocar aqui dentro do nosso HTML. Então, tendo aqui um exemplo, eu criei aqui um array uma lista de to-dos, então eu chamei to-do lista geral. Aqui eu criei um novo to-do HTML para ser um item, então fazer compras, passar roupas, escovar os dentes, arrumar arquivos e etc. Poderia ter diversos to-dos HTMLs ali. Aqui eu criei um to-do list work, né, para o trabalho. Então também uma lista aqui que tem ligar para César, adiantar dele de segunda, alinhamento com infra, e poderia ter infinitas outras to-dos HTMLs aqui. Criei o meu primeiro to-do list, que é o to-do work list HTML. Ele é um tipo de to-do list. Coloquei o título dele para ser trabalho e coloquei dentro dele o meu to-do list work. Aqui a gente tem o to-do list HTML main, para ele representar o principal ali, nossa lista principal.
Então, dentro dele vai ser também um to-do list HTML, onde ele vai ter um título de geral, e dentro dele, aqui que é a sacada interessante do Composite, ele vai receber todos os itens do to-do list geral aqui, e também ele vai receber todo o nosso to-do list HTML, que vai trazer para a gente aquela característica interessante de alinhar os nossos to-do list dentro dele. Então aqui dentro do nosso to-do list HTML, ele vai ter todos os itens de geral separados e uma outra lista contendo o to-do list work, com o seu próprio título e seus próprios itens. Aqui no final eu peguei a string que é gerada aqui do nosso to-do list HTML principal, dei um getItem para a gente gerar o HTML e poder renderizar no nosso documento. Então aqui só fiz o código mesmo para inserir o HTML na página. Vou rodar aqui, pessoal, só para a gente ver que está realmente funcionando. O nosso TSC index.ts aqui, para ele compilar o nosso index.ts transformando ele em JS. Ele vira esse código aqui, que resulta na nossa aplicação aqui funcionando o to-do list. Então perceba aqui como o geral ele está abrigando tanto itens normal do tipo to-do HTML, como também aqui dentro ele abriga um to-do list HTML. Isso é a parte mais interessante ali do padrão Composite, da gente poder colocar um to-do list aqui nesse caso, né? Um to-do list dentro do outro, alinhando eles um dentro do outro, que adquire essa característica bastante legal aqui de estar bem alinhado. E para vocês verem como fica aqui o HTML no final, então aqui, quando eu criei aqui o to-do list HTML do trabalho, ele criou esse HTML aqui, H1 criou um L dentro dele, e ele veio colocando todas as LIs que eu tinha criado lá atrás. E depois ele inseriu esse UL, essa lista, dentro da nossa UL principal aqui do geral. Então, pessoal, esse foi o primeiro exemplo do padrão Composite. A gente viu aqui a ideia interessante dele de a gente poder reaproveitar os nossos to-do lists dentro de outros to-do lists, porque eles implementam de fato a mesma interface, então por isso que eles podem ser usados um dentro do outro. Então isso é bem legal. E eu vou mostrar um outro exemplo aqui de validators, para a gente ter uma ideia também clara do Composite. Como ele é um padrão conceitualmente um pouco confuso, eu trouxe esses dois para a gente entender certinho como funciona. Então vamos lá. Aqui vai ser uma aplicação só TypeScript, sem o HTML e CSS, de como a gente usaria o Composite para fazer validadores. No caso aqui, validadores de qualquer gênero, mas o tipo específico eu fiz aqui para e-mail. Então aqui a gente tem uns e-mails dentro de um banco de dados, né? Claro, completamente de exemplo aqui, né? Então, e-mail@email.com, cesarcielo@email.com, tiante@mail.com.br, correto? A gente vai ter uma interface, validator, aqui que é um genérico, que ele recebe um tipo para o input, não vamos nos apegar a isso agora. Temos outra interface do tipo SyncUp, e o que a gente vai colocar aqui sobre perspectiva é o validator. Então o validator que a gente vai fazer essa interface em cima do Composite. Então, o validator Composite que eu criei aqui, ele implementa a nossa interface validator. No seu construtor, ele recebe uma lista de validators. Dentro do validate dele, que é seu método obrigatório aqui da interface, ele vai receber comparando um input de qualquer tipo, do tipo N, e ele vai fazer um for each, né, vai percorrer essa lista, e ele vai validar recebendo um validator, né, ele vai acionar o validate, o método validate, jogando o input passado para ele como parâmetro. Então ele vai validar toda essa lista, e caso ocorra algum erro, ele vai dar um throw no erro aqui que a gente precisar. A gente vai ver isso melhor agora aqui na implementação dos validators. Então eu tenho aqui o primeiro email validator, que também implementa
o tipo validate. Ele aqui simplesmente pega um regex aqui, né, uma expressão regular, testa ela com a string do input que recebeu. Então o input aqui ele vai ser um objeto do tipo SyncUp. E esse input aqui, ponto email, né, que ele é um objeto, ele vai transformar isso em string, colocar tudo em lowercase, né, tirar os caps locks do caixa alta, e vai pegar a nossa expressão regular e fazer um teste se esse e-mail ele é um e-mail de fato, né? Se não for, ele vai dar um throw, né, ele vai estourar um erro na tela do tipo e-mail inválido. Outro validator que eu criei aqui é o e-mail in use validator. Então ele simula aqui como se ele fosse em um banco de dados e checasse se o e-mail que a gente está passando já consta. Então ele vai ver aqui nesses e-mails DB aqui se o e-mail que a gente está passando já existe. Caso exista, ele também vai acionar um erro aqui de e-mail already in use, né? O e-mail já está em uso. Seguindo para o nosso próximo validator é o password length validator. Então ele não tem a ver com e-mail, ele tem a ver com o nosso outro campo aqui do nosso objeto SyncUp, que é o password, né? Então ele vai checar se o nosso password aqui, o tamanho do nosso password, né, nossa senha, tem um tamanho obrigatório aqui que é maior que 6. Caso não, ele também vai estourar um erro aqui de o tamanho da senha não é válido. Passamos então para a criação do validator. Então a gente usa o validator composite e dentro dele a gente vai usar o validator email in use validator e o email validator, certo? Para a gente fazer o nosso SyncUp email validator. Vamos fazer também o nosso SyncUp password validator, que vai também ser uma classe validator. E dentro dela a gente vai colocar um password length validator. E por fim, com esses dois aqui, que poderiam ser simplesmente, vou trocar o nome deles aqui para email validator e password validator para a gente entender melhor. Os dois juntos compõem o SyncUp validator, que também vai ser uma instância do validator composite, e dentro dele ele vai levar dois outros validators composite, caracterizando a mesma coisa que a gente viu lá no to-do list. Ele vai levar o email validator e o password validator dentro deles, certo? Então, acionando o nosso SyncUp validator validate, passando esse e-mail aqui, cesarcielo@mail.com, com a senha 123456, ele tem que estourar um erro para a gente de e-mail already in use, e-mail já em uso, porque ele está listado aqui com um e-mail dentro do nosso banco de dados fictício. Então, rodando aqui o nosso validator TS, aqui, a gente percebe que a gente tem que estourar aquele erro na tela. Então, está aqui, e-mail already in use. Então, ele estourou corretamente o erro que a gente queria. Se a gente passar aqui um e-mail errado, ele tem que estourar o outro erro que a gente quer, que é o e-mail not valid. Então, dá uma olhada aqui, e-mail invalid. Perfeito, funcionando. E por fim, se a gente passar um e-mail válido aqui diferente e um password com um tamanho desigual, né, um tamanho que a gente não quer, ele tem que passar para a gente o erro de password length not valid. Então, que o tamanho da nossa senha não é válido. E claro, se a gente passar aqui um e-mail e uma senha válida, ele tem que nos mostrar erro algum. Perfeito. Pessoal, é isso. O padrão composite, ele, dando uma pequena revisada, consiste nessa parte de a gente ter objetos que são compostos de outros objetos similares, aonde o principal ganho que a gente tem é o uso dessas classes em conjunto. Então, um validator composite pode estar dentro de outro validator composite, então ele vai compondo esses objetos mais complexos e ajuda a gente numa questão ali estrutural do nosso projeto, certo? O conceito dele, eu sei, é um pouco difícil assim de entender em uma primeira vista, mas você implementando esses dois exemplos aí no seu computador, você vai começar a pegar a ideia e você vai começar a ver aonde você poderia inserir isso. Esse padrão é muito interessante, cabe uma leitura também mais detalhada, e é isso. Qualquer dúvida, podem entrar nas redes sociais com a gente. O código dos duas aplicações vai estar na descrição. E é isso, pessoal. A gente se vê na próxima.